Fala pessoal, Café com Claudinho agora, episódio número 2, com uma convidada super especial. Eu trouxe para vocês uma pessoa que eu acredito que muitas pessoas têm a curiosidade de conhecer e entender um pouco dos bastidores do meu trabalho e entender um pouco dos bastidores da minha vida. Então, agora com vocês, a pessoa que comanda realmente aí o Cláudio, que é a Michelle. Michelle, obrigado então por aceitar o convite. Eu sei que você talvez você fale, não tem a mesma facilidade que você, mas apesar que eu gosto de você falando, né? Esquece que tem microfone, esquece que tem câmera, é como se fosse uma conversa comigo e a gente vai batendo um papo aqui para as pessoas poderem entender um pouco. Ok? Ok. Mas agora eu gostaria de saber, fala para as pessoas, quem é a Michelle? Primeiro, obrigada pelo convite. Eu não sei se vocês sabem, mas quem sugeriu o nome desse café com Claudinho fui eu. Na verdade, eu dei algumas opções para ele e ele gostou mais desse café com Claudinho, então me sinto muito honrada de estar aqui hoje. E depois eu tinha até sugerido da gente fazer um podcast, ele, não, estou pensando nisso, já dei várias outras ideias para ele e está em andamento. Obrigada. Eu não esperava ser a primeira convidada no seu café com Claudinho. E, bom, quem é a Michelle? A Michelle é a esposa do Cláudio, sócia dele. Mas antes disso, ela nasceu, né? É filha do José Henrique e da Edilamar. Depois eu me casei com o Cláudio, que é o meu melhor amigo há mais de 30 anos, né, amor? E sou mãe de 3 crianças, uma estrelinha, que é o Gabriel, Isabela e Fernando. É isso. Ok, percebo, né? Pessoal, como ela fica às vezes tímida em falar, mas ela fala muito, muito, muito. Tá? Então eu preciso às vezes conduzir a Michelle para tirar um pouco mais dela. Mas isso é um pouco de família, tá? A gente precisa entender que algumas pessoas têm sim uma dificuldade às vezes em colocar para fora algumas situações e a Michelle tem um pouco disso. Mas eu sei tirar as coisas dela, nós vamos ficar sabendo aqui bastante coisa. Michelle, eu acredito também que as pessoas tenham bastante curiosidade em saber exatamente o que você faz, né? Quais são as ocupações dessa Michelle? Vamos lá, são várias. O que toma mais meu tempo hoje são as crianças e a casa, o casamento, como um todo, essa administração do lar. Junto a isso, sou administradora do Instituto Ser, como eu disse, sou sócia do Cláudio. Eu faço toda a parte dos bastidores, toda a administração, planejamento do Instituto, parte financeira também. E tento, né? Estou tentando voltar para as minhas mídias sociais para trabalhar com a educação financeira, que é o que eu gosto. E ensinar para as pessoas a terem liberdade, a terem essas coisas todas que vêm com a educação financeira. Bom, pessoal, é muito interessante, né, a gente entender um pouco mais sobre o trabalho da Michelle, mas numa outra oportunidade eu trago ela para falar somente de educação financeira. A educação financeira ela beneficiou bastante já a nossa família de conseguir muitas coisas, de ter entendimento sobre muitas coisas, né, Mi? Eu acho que nós amadurecemos muito depois que você começou a estudar e desenvolver tudo isso. Mas conta um pouco para as pessoas também como você chegou na educação financeira. Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem. Bom, vamos lá. Desde cedo, desde que eu comecei a trabalhar, eu já trabalhava numa instituição financeira, eu sou ex-bancária. E ali eu já comecei a desenvolver, eu não vou dizer educação financeira porque naquela época era zero, mas eu comecei a desenvolver uma disciplina com o dinheiro. Posso dizer que eu sempre fui muito disciplinada com essa parte das nossas contas e, enfim, depois que a gente casou ficava tudo, né, sob minha responsabilidade. Depois eu saí do banco, mas enquanto saí do banco porque a gente queria ter os filhos e eu sempre fiquei buscando algo que eu pudesse fazer depois que as crianças estivessem na escola e eu tivesse mais um tempo livre, mas eu não achava. E eu gosto muito de planejar viagens, planejar passeios, enfim. E um dia fazendo sua mentoria, né,
depois de várias técnicas que você usou, eu falei, poxa, por que não? Eu gosto de planejar, né? Cada vez que a gente viaja, eu coloco tudo na ponta do lápis, planilha, sei custos de tudo, fazia listas intermináveis. Eu acho que eu vou me dar bem nessa área. E aí eu comecei a estudar sobre isso, para ver se realmente eu ia gostar, se ia encaixar com o que eu sabia, com se eu tinha o dom, enfim. Foi mais ou menos assim que tudo começou. Ok, pessoal, agora tem uma pergunta aí, vamos colocar ela um pouco mais numa cilada aí para ela conseguir responder algumas coisas que eu também tenho interesse sobre isso, tá? Michele, uma pergunta que muitos pacientes, muitos amigos fazem pra gente, né, é como é lidar com esse Claudinho no dia a dia? Como que é ser casada com o Cláudio? É fácil, é difícil? Pode ser sorte, pode ser azar. Pode ser sorte. Porque ele entende, isso é uma história que nós contamos nos treinamentos. Só quem fez o treinamento. Só quem fez o treinamento vai entender certinho o que significa pode ser sorte. Mas pode eu ser vou dar uma clareada, né? Vou falar um pouquinho. Pode ser azar? Vamos começar pelo azar primeiro. Porque ele me cobra mais do que todo mundo, entendeu? Eu sei que ele me cobra porque ele sabe que eu tenho potencial, né? Então ele vai me apertando ali e eu sou assim, procrastinadora. Eu perco o foco com facilidade, eu me distraio com facilidade e ele tá sempre ali me lembrando o que eu preciso. Então, mas é chato. É bem chato. Por outro lado, é bom. Por quê? Porque a gente, posso dizer que desde que a gente casou, a gente evoluiu muito como casal, como pessoas. E ele foi na frente. E depois eu fui no meu ritmo, né? Ele sabe que eu sou um pouco mais lenta. E eu fui seguindo, não exatamente os passos dele, mas fui indo. Ok. Bom, mas vamos lá. Então, se você tem algumas observações a fazer para o Cláudio, né? A gente fala sobre sorte e azar, mas na verdade o azar se torna sorte e a sorte se torna azar. Lembra que a nossa história tem esse contexto, pessoal. Então, quando ela fala o azar dela, é a sorte dela, na verdade. Eu acho que esse é o ponto da evolução que a gente precisa entender. Mas, se você participar um dia de um treinamento, você vai entender melhor essa história. Michele, se hoje, né, você pudesse chegar e falar assim, Cláudio, eu quero que você muda nessa situação, o que você mudaria no Cláudio? O Cláudio já mudou bastante por conta própria. Enquanto eu estava pedindo, ele não mudava. Aí eu desisti e ele foi estudar e mudou bastante. Lógico que para melhor, obviamente. O que eu mudaria? Pois é, eu acho que você fala pouco não. É bom ser bonzinho, mas eu acho que tem hora que você precisava falar mais não. Pra tudo, pra mim não. Para os filhos, para a família, para o paciente, para a vida, assim, mas eu acho. Mas ele está melhorando. Bom, pessoal, agora vem a minha defesa, né? Tem direito. Eu concordo com a Michele. A Michele tem me lapidado muito na minha vida, em vários pontos, né? Eu acredito que o nosso casamento é uma evolução diária. Todos os dias a gente procura ter conversas, né? Normalmente no final de semana. E por incrível que pareça, a pessoa que mais procura para ter conversa, quem é? Você mais procura ou que eu mais Não, procuro? quem do relacionamento que procura o outro para ter mais conversa? Você, né? Sou eu que procuro para ter as conversas. Vai começar, então você. É ele. As conversas difíceis, né? É. E eu fujo um pouquinho. E quando eu te procuro, a gente procura sempre, não é para lavar roupa suja, né? Mas é para a gente poder evoluir, para a gente poder alinhar, né? A gente sempre fala sobre todo relacionamento precisa ter acordos e renúncias, então a gente tem renunciado a muitas coisas, aprendi muito realmente a renunciar com você. É difícil, né? Talvez com a palavra complexa fica melhor, mas ser terapeuta e dizer não, né? Porque a gente tem uma formação de que tem que ajudar todo mundo, a gente tem uma formação de que é como se não pudesse falhar. Então, dentro desse processo, eu fico procurando ajudar todo mundo, mas tem melhorado bastante. Posso fazer a prática? Claro, né? Vai lá. Não aguento. Então, mas eu não sou terapeuta, mas
assim, às vezes a pessoa precisa ou não, né? Ou não que ela precisa. É só isso. Amigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente montou, né, eu estava ali como consultório, e aí um dia eu resolvi montar um workshop e começar a dar aula para os meus próprios pacientes, né, e as coisas foram crescendo, e aí dentro da parte fiscal e, vamos pensar assim, de deixar a coisa legalizada, nós criamos o instituto, né, para a gente poder fazer todo o processo certinho. E aí a gente, teoricamente, as pessoas pensam que é só um projeto legal, é um projeto de, dar curso, ganha dinheiro, né? Mas a gente tem um porquê de fazer essas coisas. Você acredita nesse porquê do Instituto? Senão eu não estava aqui. Mas você acredita mesmo que nós podemos fazer um mundo melhor? Eu acredito. Você, na sua área, que é o desenvolvimento de pessoas, eu na minha, que é levar a educação financeira, pelo menos esse é o meu propósito, levar essa educação financeira para que as pessoas elas sejam livres. Não, não só livres porque têm o dinheiro, mas livres para poder ter uma vida melhor, para poder, sei lá, fazer o que elas querem, entendeu? Se elas quiserem ajudar outras pessoas, elas vão conseguir, não ficar aquela vida de escassez, aquela vida de eu não posso. Infelizmente, tudo precisa de dinheiro. Então eu acho que sim, que dá para mudar. E é por isso que a gente está. E eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, que a gente tem uma estratégia, a gente não simplesmente vive a vida, nós negociamos como marido e mulher, nós negociamos como pai dos nossos filhos, nós negociamos como instituto, né, quando eu tenho que subir um palco, você faz os bastidores, mas muitas vezes é você que está resolvendo todas as coisas para que eu possa subir nesse palco e fazer o trabalho, né, as pessoas muitas vezes não entendem isso. Como que você consegue ver essa coisa que eu falo, né? Essa coisa não, essa habilidade que nós podemos ter entre desenvolver o masculino e o feminino? Deixa eu me dar, mas eu não entendi exatamente. Vamos lá, pessoal. Eu sei o que é o masculino e o que é o feminino, todo mundo tem os dois. Mas eu não entendi o. Peraí, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Cada um desenvolveu o seu masculino e o seu feminino, é isso? Vamos lá, pessoal, deixa eu dar um spoiler aqui para a gente entender melhor o que a gente está falando. Né? Uma das coisas que eu mais hoje compartilho com a sociedade é que todos nós temos hormônios masculino e feminino, nós temos uma polaridade cerebral de dominância, tá? E não pensa que porque você é homem você é masculino e você é mulher você é feminino, e nós não estamos falando de sexualidade, nós estamos falando de ação, né? Onde nós temos o hormônio masculino sendo um hormônio de ação, de rigidez, e um feminino de flexibilidade, de atração. Então, nós podemos ser homens com energia feminina, nós podemos ser mulheres com energia masculina, e eu ensino muito isso, né? Eu acho que todos os meus cursos, todas as minhas palestras, todos os meus treinamentos, mas principalmente na mentoria, é onde eu mostro para as pessoas como nós podemos atuar sendo o masculino e sendo o feminino. Tem uma forma de você usar isso no seu dia a dia. E eu mostro muito isso para a Michelle, porque às vezes a mulher, quando ela entra, né, nessa parte da performance, vocês se masculinizam demais. E aí é onde eu falo, opa, segura aí, porque não é que sou eu que mando, até porque a gente tem uma negociação muito boa, a gente sabe quem manda em qual hora, né? Não é um que manda, depende da circunstância, alguém vai estar mandando, porque é o líder, né? É a forma de liderar. Então eu gostaria de saber, eu acho que eu nunca fiz essa pergunta para você, por isso que eu quis fazer aqui. Por isso que eu tô confusa. Como é para você lidar com esse masculino e feminino? Você já consegue entender qual é o momento que você precisa usar esse lado mais rígido, mais ativo, e qual é o momento que você pode ser mais flexível, que você pode ser mais usando a lei da atração? Agora eu entendi a pergunta. Consigo, porém, quer dizer, eu sei a teoria, né? A prática é um pouquinho diferente. Eu acho que assim, por exemplo, eu posso dizer que eu sou meio, né? 50%. Eu uso muito masculino. Apesar do meu marido detestar. Mas por quê? Deixa eu me defender. Um dos meus princípios, eu estava até pensando sobre isso, é liberdade. Muito cedo eu fui buscar essa liberdade.
primeiro na minha casa. Porque eu ouvia demais aquele, quer fazer tal coisa. Ah, entendi. Quer fazer tal coisa, ter dinheiro. Aí o que eu cresci? Falei, bom, eu tenho que ter dinheiro. Então eu fui fazer o concurso, passei e, de certa forma, tive ali a minha liberdade e podia fazer dentro do possível aquilo que eu quisesse. E eu acho que isso, acho não, tenho certeza, contribuiu para essa parte masculina. Não, eu quero, eu vou e fui fazer. E durante muito tempo, isso predominou. Aí fui aprender toda a teoria com o Cláudio e fui aprender toda a teoria com ele. E aos poucos eu fui vendo que eu tenho que também ser feminina, eu tenho que deixar ele, entendeu? Dar uma comandada, não é só eu. Por mais que eu mande nele, óbvio, eu tenho que deixar ele mandar de vez em quando também. Mas, brincadeiras à parte, é um exercício, né? Não é uma coisa. É simples, mas não é fácil. Com certeza, é um exercício. É um exercício. Porque o que eu falo para as pessoas é que muitas vezes a gente precisa, de certa forma, entender todo o processo para você ir treinando e quando a gente erra é onde você tem a oportunidade de corrigir e de aprender. Tá? Então, dentro de tudo isso que a gente fala, de tudo isso que eu peço para as pessoas, né, olha, presta atenção no momento que você está gastando energia. Né? Eu falei, a Michelle mesmo colocou aqui, né, você mesmo falou. Tem um momento onde ele não gosta que eu seja assim, mas é o momento onde você gasta energia sem precisar. Porque o que eu ensino para as pessoas é sobre isso. É sobre você. Né, que eu estou gastando depois eu sinto, mas na hora eu não percebo que eu estou gastando energia toda. Então, aí é que é o ponto principal das pessoas. É entender exatamente qual é o momento onde a gente deve gastar energia, por isso que eu te falo, a gente não precisa ser reativo. Nós precisamos, na verdade, é ser o quê? Proativos, é nos preparar para situações. Mas é claro que em muitos momentos nós somos pegos de surpresa, mas é preciso sempre ter um para ajudar o outro. Então, dentro desse processo todo, como que você acha que as mulheres, você que veio de uma instituição financeira, como você acha que uma mulher realmente pode atuar no mercado de trabalho? Você acha que a mulher ela tem um papel mais de... Deixa eu facilitar um pouco até a sua resposta. Tá? Eu falo que a mulher ela tem uma facilidade de flexibilidade, a mulher tem uma facilidade de conduzir relacionamentos, exatamente, e de conduzir tudo isso. Né? Mas eu vejo que as mulheres estão querendo performar e eu vejo cada vez mais as mulheres em burnout. Né? Você vê que hoje em dia esse feminino ele está muito estressado, as mulheres estão muito ansiosas, né? O público maior de todo esse processo do trabalho ele tem sido feminino, é lógico que as mulheres procuram mais tratamento do que os próprios homens, né? Mas eu gostaria de você, se você puder falar para uma amiga sua, se você puder falar para uma pessoa, orientando ela sobre essa história da alta performance, de você ter que fazer, o que você diria para uma pessoa? Faça terapia. Faz o curso do Cláudio, né? Também, faça mentoria. Não, falando sério, velho. Eu diria para essa pessoa, não, de verdade, estudar sobre isso, sobre essas energias masculina e feminina. Porque, infelizmente, elas vão ser cobradas. Se elas estão lá, vão pensar que ela está lá num cargo de liderança. Ela vai ser cobrada que nem homem. Infelizmente ou infelizmente. E eu acho que ela tem que saber isso. Já que ela quer isso, primeiro, ela tem que decidir se ela quer. Segundo, se ela decidir que sim, ela tem que estudar para saber o que espera, o que aguarda e como que ela pode atuar dessa forma. E que nem você falou, essa parte da adaptação, eu acho que as mulheres são muito mais flexíveis com as mudanças, por exemplo. Elas, a palavra que está na moda é... O quê? Uma palavra que está na moda que é... resiliente, tem que ser. Elas são mais resilientes, está na moda, né? Do que os homens. Mas
ela tem que saber dosar. Que hora que ela vai ser a energia masculina e que hora que ela vai ser a energia feminina. Mas dentro dos treinamentos ali, né, principalmente quando eu trabalho no workshop, eu já estou desenvolvendo com dinâmica, tudo, eu falo que não dá para cobrar exatamente igual de um homem e de uma mulher, de uma pessoa casada, de um Mas solteiro. aí o chefe dela também tinha que saber sobre isso, então. Então, mas esse é o nosso trabalho, entregar realmente para as pessoas o conhecimento, por quê? Porque o líder precisa saber tirar o melhor do seu liderado. Não, ela sendo líder, vamos pensar que ela lidera uma equipe. Então ela é a líder, então ela vai ter que saber cobrar cada um uma diferença deles, entendeu? Agora, e se ela é cobrada, se ela tem mais em cima, aí a pessoa vai ter que saber também, não? Então, mas o certo, qual que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é trabalhar a liderança. Sim. A liderança que é aquela que vai fazer o quê? Que vai colocar as pessoas para funcionar. Então, eu falo que uma mulher, quando ela é líder, ela tem uma facilidade melhor até de poder dizer para as pessoas sobre algumas partes, né? De respeitar o casamento, de respeitar uma mulher que tem um filho, que tem 3 filhos, né? Uma mulher que tem uma certa dificuldade, e o homem não consegue olhar muito para isso. Então, eu acredito que uma das missões, dos valores, principalmente, do Instituto, é fazer esse mundo, de uma certa forma, igualar. Mas igualar não é, porque igualar coitada... na desigualdade. Exatamente. É permitir, porque eu falo que eu acredito que em uma parte organizacional a mulher entrega muito mais do que o homem. Eu acredito que a mulher, em alguns lugares, ela produz mais do que o homem em menos tempo. Então, não é defendendo o feminino, mas eu sempre coloco que eu acredito na individualidade. Quando a gente consegue mapear, né, toda a parte de comunicação, toda a parte de linguagem, toda a parte do masculino e feminino, quando você consegue mapear uma pessoa de verdade, e não sobre um protocolo que ele pode mudar a qualquer momento, né? Eu não vou falar o nome aqui do protocolo que eu não gosto, mas eu falo assim, aí você se encaixa nisso daqui, só que quando você vai automaticamente... Você tem uma mudança, um filho que fica doente, um marido que trai, uma mãe que morre, você não vai performar do mesmo jeito, você não tem como fazer isso. E aí lá no protocolo tá isso, aí a lei diz o quê? Você tem esses direitos aqui, você tem tantos dias e se resolve. Mas a gente é tratado simplesmente como uma máquina e nós não somos máquinas, nós somos seres emocionais. Né? Então, dentro desse processo, tá? Uma das coisas que eu quero trabalhar cada vez mais no Café com o Claudinho são perguntas para a gente poder ir finalizando isso aqui também, para não ficar tão extenso. Tá? Mas minha pergunta para você agora é, Michele, se eu perguntar qual o seu porquê? É a mais difícil essa, né? Ele sempre guarda para o final a mais difícil. A gente precisa ir aos poucos, né? Definindo alguns pontos. As pessoas já conheceram um pouco sobre Michele, você já se soltou, você já mostrei que eu mostrou, amo. Mas agora o importante é dizer, se eu tiver que olhar para você e dizer assim, por quem é a Michele e por que você faz o que você faz? É pelo meu princípio mesmo, da liberdade. Acho que é isso. Liberdade? Assim, Qual o princípio de liberdade? liberdade no geral, liberdade financeira, liberdade. Liberdade geográfica, liberdade Não, financeira? Vamos lá. Vamos lá, então eu vou explicar o que eu penso sobre, por que eu acho que é tão importante. Eu sempre quis ser livre no sentido que eu não queria ninguém mandando na minha vida. Aí entra a parte financeira. Também não gosto de ninguém tomando conta, dando palpite, se intrometendo, seja familiar ou gente de fora. Não gosto. Então, para isso, o que eu fui buscar? Eu fui buscar a minha liberdade financeira. Entendeu? Não fez sentido. Sim, agora fez sentido. Não, mas eu sei da sua resposta. Eu só quero que você Que eu explique isso. É para as pessoas entenderem, tá vendo, gente? Ela fica brava comigo o tempo inteiro. E não é sobre mim, é sobre ela. Tá? Ela que foi reativa agora. Então lembra, quando a gente vai falar, eu não falo pro outro, a gente fala para as todos. pessoas. Exatamente. Porque comunicar é levar a boa informação até todos. Então, quando você falou então do seu porquê, né, você tem esse porquê bem definido, que é buscar a liberdade para ter liberdade em todas as áreas. Okay? Eu sempre gosto de colocar para as pessoas que liberdade traz, você tem quando você tem responsabilidade, e responsabilidade tem liberdade. A sua responsabilidade ela sempre foi muito grande. Mas como você faz isso então no mundo? Eita! É que agora bugou meu cérebro.
Ué, quando você tem os teus valores, né, os teus porquês, como que você leva isso para o mundo? Uai, através do nosso instituto. Palestra, curso, mentoria. Exatamente. E o que você faz realmente? Hoje? Para levar essa liberdade para sua vida, tá? Lembra? Na minha Esse vida. é o ponto da gente enquadrar aqui. Porque é o porquê você faz algo. Como é como você faz esse algo. E o que você faz, aí você detalha um pouco para as pessoas poderem fazer também. Vamos lá, vamos começar do melhor, da nossa vida. Como que eu faço isso hoje? Isso é essa a pergunta? Entendi. Entendi direito? Como que eu faço, como que eu conduzo a nossa vida hoje? Planejando. Então, aí não dá para ser reativo. Você sempre tem que estar, vamos dizer assim, um mês à frente. Não adianta você ver, chegar fevereiro e acabar o mês e você falar, o que eu gastei? O que eu penso? Você já tem que ter uma visão ali, já tem que ter mapeado o que você pretende gastar em fevereiro, por exemplo. E se possível, eu estou falando isso porque é o primeiro passo, se possível, tem que ter um planejamento do ano. Seria o ideal. Mas, eu nunca fiz, eu não sei. Então, comece com o seu mês. Faça um planejamento já do próximo mês. Fevereiro está muito em cima, já é semana que vem, sábado. Faça para março. É o primeiro passo. Ok, agora acredito que as pessoas entenderam melhor o que você faz, como você faz e por que você faz. Aí eu falo assim, se eu faço isso através disso, eu consigo a minha liberdade. Esse é um ponto importante da gente evoluir. Né? Pessoal, quando eu trago a Michelle, né, para ela poder falar com vocês, ao mesmo tempo que eu estou levando informação para as pessoas, eu estou provocando a Michelle para ela poder também fazer isso cada vez melhor, para a Michelle poder se desenvolver. E eu sei que você não fica confortável quando eu faço isso com você. Não. Mas, lembra, isso daqui é o início de uma grande jornada, isso aqui é o início de um grande projeto que nós temos. Então, dentro disso, a gente precisa tirar o melhor das pessoas. E não é com receitas, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente está aqui já ensaiado, tá, gente? Não estamos, não. Ela tá brava comigo porque eu fiz perguntas que ela não esperava. Ele não passou, ele não combinou comigo. Então, dentro desse processo aqui, né, do Café com Claudinho, do Instituto Ser, dessa parte de desenvolvimento comportamental, o que a gente quer de verdade é levar informação para as pessoas. Mas uma coisa que eu falo para a Michelle, eu só vendo aquilo que realmente eu faço no meu dia a dia. Se eu não faço, eu não vou entregar para vocês. Conhecemos muitas pessoas que falam uma coisa e fazem completamente diferente. No consultório eu vejo muito isso, né? Então eu acredito que a gente precisa treinar mais ainda nossas habilidades, tá, pessoal? Isso daqui é só o início de uma grande jornada. Nós estamos aí com um projeto muito grande, uma coisa de poder realmente crescer e fazer diferença na vida de muitas pessoas, de ajudar muitas pessoas, de dar apoio, dar suporte, porque sozinho você consegue ir mais rápido, né? Tem o ditado, né, africano fala, quer ir rápido vai sozinho, quer ir longe vai com pessoas. Então, às vezes, dentro do emaranhado que a gente está, a gente precisa sair para a gente poder ir rápido. Mas é só alcançando um grupo que a gente consegue realmente fazer grandes coisas. E essa é a nossa proposta aqui. Então, muito obrigado. Obrigado por ter aceito esse desafio. Foi desafiador. Eu sei mais uma vez que não é simples para você estar aqui, você não tem a desenvoltura que talvez eu tenha um pouco mais, mas também não acho que... porque também ele só faz pergunta da área dele. Se ele fizesse da minha, a desenvoltura ia ser outra, né? Quem sabe no próximo? Você tem uma oportunidade de fazer essas perguntas para mim ainda. Eu sempre falo para as pessoas, quando a gente não tem habilidade suficiente, ou você vai buscar se desenvolver, ou você busca quem já tem. Então, dentro do Instituto, nós já temos isso bem, né? Claro que você é hacker, você quer planejamento, você faz toda essa parte de planilhas nossa, né? Eu sou a parte do hipster, eu sou o criativo, eu sou o cara que vai desenvolver as coisas, e nós dois somos hustlers, né? Onde a gente executa muitas coisas. Talvez você mais um pouco numa área, eu mais na outra. Talvez eu que apareça mais para as pessoas, né? Mas dentro disso, nós somos um time. Então, muito obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, eu vou voltar, gente.
Espero que vocês tenham gostado, que vocês entendam que nós só estamos começando. Ainda é um projeto que vai ser muito lapidado. Nós estamos dentro desse projeto para a gente fazer um mundo melhor. Beleza? Michele, falta só uma pergunta ainda para fazer para você. Que você esqueceu que eu preciso fechar isso daqui. Agora, diante do mundo. Imagina que você... eu achei que tinha vindo difícil, vem outra. Deus te deu um microfone para você falar com todas as pessoas, inclusive com ele. Inclusive com ele. Acabou seu tempo no planeta e você precisa deixar um recado para a sociedade. Eu morri? E teoricamente você acabou. E teoricamente também você precisa ter uma conversa direta com Deus. Ele olha para você e fala: minha amiga, o que você fez com tudo aquilo que eu te dei? Qual é a sua resposta? Multipliquei, obviamente. Investi, multipliquei e deixei para os herdeiros. São os meus filhos, tô brincando, deixei um legado. Vamos lá. Primeiro que eu não queria morrer hoje, né? Esse é o primeiro ponto. Mas se acontecesse, eu acho que eu já evolui bastante. Então, assim, não foi em vão a minha passagem. Eu acho que eu já consegui mexer em alguns pauzinhos. Mas eu queria fazer mais. Ok. É só uma pergunta de provocação, não fica brava comigo, não. Não. Bom, pessoal, então, nosso segundo capítulo é isso, tá? E a Michelle, às vezes, ela fala para mim assim, porque não é você, porque não é você, porque não é você. Então agora vem um desafio para você. Que tal você me entrevistar? Bora? Então vamos lá. Mais uma vez, é a surpresa, porque eu podia ter feito outras perguntas, né? Mas enfim, vamos lá.